Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Olha, eu decidi hoje fazer um vídeo, desculpa, acordei um pouco com essa vontade, de fazer mais um vídeo para o canal. Um dos primeiros vídeos meus que eu fiz foi a respeito de uma carta que eu recebi na administração, vocês podem procurar no canal, que vocês vão encontrar aí essa carta, a qual eu fiz um leve relato a respeito, E hoje eu venho comentar mais profundamente sobre essa carta. E foi através dessa carta, e através dos canais da Reforma que eu percebi um engano, na instituição Congregação Cristã no Brasil. Eu era uma pessoa fanática, alienado. Aqui nos meus vídeos aqui eu falo muito sobre isso, Então, quando eu recebi essa carta, e mesmo eu sendo alienado dentro dessa instituição, eu tinha muita vontade de justiça, de que as pessoas fossem livres, Muitas das vezes eu não aceitava certas posições dos anciãos, mas como a gente estava ali, muitas vezes a gente ficava oprimido, porque levantou contra tal ação, e a gente ficava com aquele peso no coração. E quando eu, em 2019, em 2020, que eu recebi essa carta, eu fiz essa carta circular na internet, falando do fim dos tempos, falando sobre o ecumenismo, sobre a nova ordem mundial. E eu achei que aquilo seria uma coisa muito interessante, para a nossa irmandade. Então, como eu já fiz comentário, levei essa carta até a igreja, para entregar ao ancião, fui interceptado e essa carta não chegou até o ancião, não sei, eu acho, depois disso também eu não perguntei para ele, mas com certeza não chegou, porque a pessoa que recebeu essa carta falou que tinha que saber qual era a fonte, Quer dizer, eu não posso escrever uma carta alertando a Irmandade, vamos dizer, se Deus me deu uma revelação e pediu, olha, você esclarece o povo, eu vou usar de você, e eu colocar essa revelação em papel, se não for do Brás, se não for dos capa preta, dos anciães mais velhos, dos anjos da igreja, essa carta ela não deve ser retransmitida para a nossa Irmandade, ela não deve ser circulada, pela nossa Irmandade, porque pode ser profecia falsa, Então hoje eu vou fazer esse comentário sobre essa carta. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou procurar ler essa carta com propriedade. E se esse irmão, eu não vou citar o nome dele, porque tem o nome dele na carta, E se caso ele pedir direitos autorais, não tem problema, mas eu fiz o meu papel de transmitir aquilo que ele mandou, para as administrações. Até então na carta ele fala que mandou para os anciãos mais velhos, e mesmo assim os anciãos mais velhos não quis receber, essa alerta, do que vai acontecer, do que já está acontecendo, tá bom? Então eu vou fazer a leitura, eu vou procurar ser, eu não tenho assim eu tenho um problema de vista, eu até tirei aqui, porque às vezes o óculos, às vezes para perto, para longe, eu fico um pouco meio embaraçado, mas se eu errar alguma coisa aí, vocês relevam, tá bom? Olha, a carta começa assim: a Congregação Cristã do Brasil, ao Ministério e à Irmandade, 26 de dezembro de 2019. Ela foi registrada, aqui tem o código, eu creio que é um código aqui, acho que de telefone, provável. Carta pública aos irmãos do Ministério da Congregação Cristã no Brasil e para o povo de Deus em geral. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8, tá certo? Já transcorrem 12 anos que enviei cartas exclusivas para vós, os mais antigos do Ministério de São Paulo e das regionais do Brasil, e agora pela força e pelo poder de Deus, o Senhor me faz sentir enviar
a vós pela fé e pelo Espírito de Jesus, mais essa carta entre as 10 já enviada, e espero que possa surtir seus efeitos e a vontade de Deus ser cumprida. Venho dizer que esse irmão, ele é bem insistente para esclarecer a nossa irmandade, né? Você vê, 10 mais uma, então já 12 anos que ele vem fazendo esse trabalho, né? Eu vou continuar com a leitura. O final chegou. Sim, a palavra de Deus está se cumprindo e já estamos vivendo o final de todas as coisas e esperando a volta de nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, viveremos a grande tribulação, a qual só vencerá com a guia do Espírito Santo e com a fé, e muita fé. Naqueles dias que já estão acontecendo, o Senhor enviará o anjo Miguel, aquele príncipe que luta em favor do seu povo, e estará presente entre nós, ajudando-nos a enfrentar a dura luta que vai haver naqueles dias, naquele tempo que está bem próximo. O Senhor Jesus, pelo seu poder, pelo seu bom Espírito, vai operar em nós maravilhas espantosas, e o Senhor nos fará vencer aqueles momentos de angústias e tribulação, qual nunca houve na terra. Ao que vencer, pisará com seus pés no mar de vidro e fogo diante do altar do Deus vivo, e estaremos com as harpas de Deus e tocaremos o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 15. O mar está revolto. Estamos aqui no mesmo barco, vivendo aqui junto com gentes do mundo, e o mar está revolto e muito agitado, e não tem meios para escapar, porque o que foi predestinado para acontecer vai acontecer, mas tem uma única saída, que é para cima, para Jesus Cristo, para os que guardarem o testemunho de Jesus. Isso aqui ele deixa bem claro, o testemunho de Jesus, né? Isso aqui deve ter batido lá nos anciães, né? Porque não citou eles, né? Só falou que mandou a eles, mas aqui tudo é o testemunho de Jesus. Continuando. O Senhor disse numa parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentados, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Lucas capítulo 21. Há alguns anos víamos e falamos que o mundo estava virando uma Sodoma e Gomorra. Então eram rebentos que víamos, mas agora o verão chegou, e o apóstolo João, na sua visão na ilha de Patmos, deixou relatado para nós no capítulo 13 de Apocalipse que o dragão deu o seu poder à besta, e os que a adoram dizem: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu santo nome e do tabernáculo e dos que habitam nos céus. Desta forma, vemos a profecia se cumprindo desde já, porque o verão chegou, porque este atual Papa, que é do 7, mas é o 8º e vai à perdição, é jesuíta, comunista, Illuminati, e trabalha intensamente para que se concretize os planos da nova ordem mundial, e também um blasfemo, e como muitos deles, um anticristo. Para entendermos o momento em que estamos vivendo, este líder da igreja católica, em frente aos holofortes, tirou de um bolso um terço de contas e mostrou para a plateia e disse: este é para rezar. Do outro bolso tirou um gravador e disse que aquilo contava a história do Deus fracassado, que se deixou morrer na cruz. Falou também na tribuna do Vaticano que Jesus Cristo não existe, é uma falácia. Admirou a imagem de Jesus pregado na cruz, formado pela foice e o martelo. Presente do Evo Morales, é abortista, comunga com um casamento gay e a favor do casamento homossexual, mas não comenta da intimidade entre eles. Falou taxativamente que Jesus era filho de Lúcifer e beijou um governante árabe na boca, e ultimamente mudou a oração do Pai Nosso. Recentemente ele disse publicamente que vai mandar o Espírito Santo embora, porque não serve para nada. Isso aqui é uma blasfêmia, né, deste líder dessa igreja
né? Uma das igrejas, não, a igreja maior, né? Ela está perdendo seus membros, mas ainda esse camarada ele continua aí, né? Fazendo o papel do Satanás. Vemos que o diabo deu à besta o seu poder, portanto, coisas espantosas acontecerão dentro em breve. A esta besta que subiu do mar foi-lhe dado poder sobre todas as nações e línguas, porque os povos representam o mar, e através de um concílio ecumênico, ela, o próprio dragão na forma de besta, dominará sobre todas as religiões. Será como um bolo onde as religiões representam as fatias, e o dragão que foi jogado do céu abaixo estará no centro para ser adorado. Eu vou dar um pause aqui só para dar uma relembrada. Vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui se a congregação ela faz parte da Nova Ordem Mundial, se ela fez parte do Fórum Interreligioso de São Paulo, né? Porque nessa carta aqui, esse irmão ele não está acusando, ele simplesmente está falando que o líder, né, ele vai ser o líder supremo e dominará sobre todas as religiões, né? Aqui fala de um concílio ecumênico. Será que isso aqui atingiu lá o Ministério do Brás para eles não repassarem essas informações porque eles estão sendo convincentes com essa nova ordem mundial? Vamos dar continuidade, isso aqui só fica essa pergunta. A besta que sobe do mar são povos, nações e línguas, e portanto são as religiões. A outra besta que sobe da terra é semelhante a um cordeiro, mas falava como o dragão. A terra representa produtos, dinheiro e poderio econômico. A besta que subiu do mar tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 é igual a infinito, né? E entre os quais conhecemos 2 cabeças desse anticristo, o Vaticano e o Meca dos muçulmanos, que vem de Maomé. A Meca tem outras vertentes, a exemplo do radicalismo do Islã, mas pertence à mesma cabeça deste anticristo. Dentro de alguns dias descobriremos as demais cabeças, entre as quais o do Buda, das igrejas evangélicas, dos falsos pastores, do candomblé, espiritismo e do próprio Baphomet, entre a infinidade das cabeças e chifres. Descobriremos também as mais exóticas, as pequenas e grandes. Olha, tem algum vídeo aqui que eu falei, né, a respeito da maçonaria, né? E aqui também está falando, né, olha, das cabeças do anticristo, descobriremos as demais cabeças, entre as quais a do Buda, das igrejas evangélicas. Vocês não se enganam com profecias de igrejas evangélicas, tá certo? Dos falsos pastores, do candomblé, espiritismo e do próprio Baphomet. Baphomet é o deus da maçonaria, tá bom? Então isso aqui não tá acusando, mas tá falando, né, do que tá acontecendo. Esse irmão acho que fez essa carta sem saber que essa religião ela faz parte da nova ordem mundial, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Agora a besta que subiu da terra tem sua origem num grupo de banqueiros antigos da Europa e grandes propriedades de terras, os feudos, né, que pertenceram à maçonaria do ramo Illuminati. Estes escreveram e acordaram numa carta no ano de 1776 a transformação do mundo numa nova ordem mundial, a qual as elites faria um controle mundial do dinheiro através de uma única moeda e de um único presidente mundial, cargo político, né? Aqui está falando que isso foi desde 1776, tá certo? Mais adiante aqui ele dá o parecer disso aí. Como naquele tempo não havia tecnologia suficiente para seus intentos malignos, vieram se adequando até este presente século. Agora a ciência se multiplicou e veio a tecnologia digital, a qual abre um enorme campo para se dominar as pessoas através da inteligência artificial, da identificação facial e do chip, que fará o controle de uma única moeda digital mundial, que possibilitará o controle financeiro de cada pessoa e do comércio mundial. Por outro lado, o controle do comércio das empresas em geral será também através de um chip acoplado em um computador central na sede das empresas, como todos os dados da mesma, conectado a uma plataforma ou a um computador central chamado blockchain, o qual controlará as transações do comércio de cada pessoa e do comércio mundial também. Olha,
vou dar um pause aqui a respeito disso. Eu estudei e estou estudando ainda tecnologia, trabalho na área de tecnologia. Tudo vocês estão vendo aí, as formações, né, do Pix, aplicativos. Quando você vai baixar um aplicativo, você não consegue baixar o aplicativo se você não permitir que o celular ele tenha acesso às fotos, à câmera, a todos os dados do seu celular. Né? Se você não fizer o aceite disso aí, você não consegue baixar o aplicativo. Então, assim, eles controlam tudo. Então, tem uma plataforma chamada Blockchain, né? Uma grande caixa, um grande servidor, aonde todas as informações do povo, a sua foto, quando você faz aí uma biometria artificial não, facial do seu celular, isso já vai para lá, tá certo? Já está sendo tudo tramado. Inclusive essa vacina agora, eu, por exemplo, não tomo, né? Mas as pessoas que estão levantando contra essa vacina está sendo chamada a atenção. Essa prostituta chamada aí a Rede Globo, né? Ela faz com que todas as pessoas acreditam, né, no que elas pregam. Então elas vão pregando, as pessoas vão acreditando, tá vindo uma segunda onda aí e tudo mais, faz com que as pessoas só entram no supermercado se colocar máscara, né? Então tá um caos. Nós já estamos no fim e o problema é que a igreja não quer alertar os seus fiéis. Vamos dar continuidade aqui. Até aqui tudo transcorre na sua normalidade, mas agora quero descrever com a ajuda de Deus o que é mais tenebroso. Vemos que a besta que subiu da terra exerce todo o poder da primeira besta, da sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta que subiu dos povos e das religiões, cuja chaga mortal fora curada. Vejamos que a besta da terra é do poder econômico, mas tem sua origem nos Illuminates, que também adoram uma cabeça chamada Baphomet. Baphomet, essa cabeça aí é a maçonaria, tá certo? Que tem como símbolo o deus Gadu, o qual é o mesmo dragão, diabo, que dá o seu poder ou condições para a primeira besta que subiu do mar, e que faz que todos adorem a primeira besta, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Repetindo, vemos que o Deus que os Illuminates adoram faz parte também da religião, tá certo? Aqui ele afirma que a religião, seja ela espírita, seja ela evangélica, ela está ligada aqui, ó, com os Illuminates, com Deus Cadu, tá certo? Então aqui, ó, repetindo, vemos que o Deus que os Illuminates adoram faz parte também da religião do próprio demônio, portanto, é a primeira besta das 7 cabeças que faz descer fogo do céu à terra, e será adorado no centro das fatias do bolo das religiões, e o mesmo dragão que o anjo Miguel derrubou lá do céu, e sua cauda levou após si a terça parte das estrelas anjos. Este é o mesmo dragão que dá poder para a besta falar, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a primeira besta ou sua imagem. Vemos que a imagem do dragão é representada por um bode chamado Cadu, que é também uma cabeça que será adorado por todos, grandes e pequenos, ricos ou pobres, livres ou servos, e que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Observação, os irmãos que estão lendo, observe que o mesmo dragão acima que faz que seja posto um sinal na mão direita, né? Agora os irmãos fiquem em comunhão, porque o apóstolo citou que precisa ter entendimento para calcular o número, afirmando, disse também que aqui há sabedoria. Sendo assim, entendemos que a sabedoria vem do alto, vem de Deus, vem do Pai das luzes. E o apóstolo esclarece ainda que o número da besta e o número de um homem, a qual o número de um CPF qualquer, onde o homem possa comprar ou vender. Quando em um determinado lugar pedem meu CPF, eu dou o meu número, o número de um homem, porque meu nome desde já deixa de ter valor. Então aqui, ó, eu tenho um número, você tem um número, né? Então, quando você vai comprar, você precisa de um número de CPF. Então, você não precisa do nome. Tem muita gente que fala assim, eu preciso de nome. Não, você precisa do seu número do seu CPF para você comprar.
tá certo? Então isso aqui já está meio que ligado, né? Mas vamos transcorrer aqui na leitura. Quando passar o chip no visor infravermelho, então o número da barra do QR Code embutida no chip vai aparecer. Aqui no caso será criada uma barra de corte embutida no chip com todas as informações da pessoa. Ao passar o chip no visor, aparecerá o CPF, o sinal, que vai emitir a nota fiscal pela caixa registradora. A profecia do apóstolo Paulo se refere ao número 666 como referência ao número da matemática e não a letra do alfabeto. Se o sinal fosse letras, apareceria meu nome, no caso, né? Ele colocou o nome dele aqui. No entanto, se refere à matemática, que são números representativos de produtos e serviços, e o número 666 é a parte material dos Illuminati, Baphomet, Gadu ou dragão. A estes recursos será um poder de sustentação usado por ele para enganar os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro desde a fundação do mundo. Observação: do Cordeiro que foi morto. Eu só vou ler mais um pouquinho e vou pausar esse vídeo e vou dar continuidade no outro, tá bom? Lá no passado, quando foi implantado o CPF, eu era adolescente e ouvi do meu tio que explicava para os outros que o CPF era um documento de identificação financeira de cada um para pagar impostos. Mas os irmãos de São Paulo estavam preocupados e pediram a opinião do irmão Franciscone, e este orou ao Senhor e informou aos irmãos da capital que aqueles era apenas um número de um documento, mas o próximo que virá será o número da besta. Afirmou que aquele era um número de controle do governo, mas o próximo será o controle da besta. Se encontrasse por aí algum irmão idoso, ilustre, ele poderá confirmar isso que eu ouvi na minha adolescência e tenho boa memória, né? Muitos sofrem antecipado por causa do que vai acontecer, mas os irmãos não precisam se preocupar sobre o que virá, porque o que há de vir virá e não tardará. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e vou dar continuidade outro dia. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, deixa alguma pergunta. Eu até falei que eu ia ver se eu conseguia ler essa carta na íntegra, mas como tem o nome do irmão, tem o nome da família do irmão, tá certo? Tem o nome de algumas pessoas, então eu não posso fazer isso, tá certo? Mas eu li para vocês, vou dar continuidade. Essa carta ela tem mais ou menos 11 páginas, tá certo? Eu li até a 3ª página, tá bom? Então fica aí mais esse esclarecimento. A vocês que acham, né, que a congregação, a Assembleia, Deus e Amor, a única igreja que eu vejo, muitas igrejas, me desculpa, né? Tem muitas igrejas que estão pregando contra o anticristo, pregando contra esse sistema. Eu não vejo a congregação cristã do Brasil pregando contra o anticristo, tá certo? Eu não vejo a congregação cristã no Brasil falando nada, que parece que quem cala consente. Então tá aí a resposta. Esse irmão enviou essa carta. Eu ainda vou dar continuidade para vocês verem, né, o que está escrito nela. Fala do Baphomet, fala do Deus Cadu, fala da maçonaria, fala dos Illuminati, tá certo? E simplesmente, o que demais tinha nessa carta que elas não poderiam ser lida perante a Irmandade? Foi essa carta aqui que me fez abrir os olhos. No dia 23/5, Decamiles leu uma carta falando que tinha uma pessoa fazendo circular informações inverídicas, que seriam inverdades. Meu Deus, o que tem de mentira nisso aqui? A realidade está nisso aqui? Pelo amor de Deus, será que até quando esses irmãos que deveriam estar orientando o povo, que é líder do povo, vai ficar enganando o povo? Então, quando eu vi, dia 23/5, Decamiles lendo aquela informação, falando que tinha uma pessoa fazendo circular informações inverídicas, infundadas, mentirosas, eu descri totalmente dos cultos online, eu descri totalmente da congregação, e naquele dia em diante eu passei a não crer mais nas pregações. E até então eu trabalhava na administração. Eu falei, eu estou trabalhando para o sistema do anticristo, porque a congregação lá, todas as pessoas que trabalham são voluntárias,
e todos eles lá recebem, né, são cadastrados no sistema. Tem que assinar livro. Quando eu vi tudo isso acontecendo, que as pessoas não podiam limpar nem a privada do banheiro da igreja, por conta que o Ministério de Belo Horizonte, o Ministério de São Paulo não permite. Eu falei, peraí, eu estou trabalhando para o homem ou trabalhando para Deus? Então, quando eu vi que tudo isso estava acontecendo, né, eu falei, não, eu estou servindo aqui o sistema do anticristo. Se você ainda está lá, simplesmente continue falando que você está servindo a Deus, mas veja quem você está servindo realmente, veja o que eles estão falando para que você possa acreditar, tá bom? Então fica esse vídeo, eu vou dar continuidade, tá certo? Para não ficar tão grande, tá bom? E assim, deixa no comentário, eu creio que eu vou fazer esse vídeo ainda essa semana, tá? Eu vou pausar por aqui que eu preciso ainda trabalhar, bater ponto, né? Estou em outra região trabalhando, né? Mas assim que Deus der a oportunidade, eu vou dar continuidade. Deixa aí no comentário, compartilha esse vídeo, tá bom? Para que as pessoas sejam esclarecidas do que este irmão aqui teve a audácia de registrar essa carta. Ele registrou em cartório, tá certo? E se ele quiser pedir direitos autorais, que não tem problema. Mas eu estou fazendo aqui o papel. Isso aqui foi revelação, né, de Deus a ele. Não é nem revelação, é uma coisa que já foi revelada. Simplesmente ele está republicando com os fatos concretos que estão acontecendo agora. Não vou falar que isso aqui é revelação, porque o Apocalipse já foi revelado. Simplesmente ele retransmitiu alguma coisa que os anciãos, os cooperadores, o povo, chamado povo de Deus, precisa saber. Tá bom? Deus abençoe a todos, né? Um beijo, uma saudação, um abraço fraterno. Gostou? Compartilha. Gostou? Deixa o like. Gostou? Inscreva no canal e a gente vai estar postando mais conteúdos neste canal, né? Emerson Fernandes combatendo heresias, tá bom? Deus abençoe. Fica na graça, na paz do nosso Salvador Jesus Cristo.